Vamos examinar o texto da Epístola de Paulo aos Filipenses e extrair daqui as lições para termos, então, um avivamento pessoal. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Filipenses 3, do 1 ao 21. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo fala no verso 1 que repetir é reforçar o que já foi falado. E como nós precisamos que se repita várias vezes esses ensinamentos. No verso 2 e 3, ele fala para ter cuidado com os falsos ensinos dos que confiam em sua própria carne. Do verso 4 a 6, o apóstolo Paulo descreve a vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Do verso 7 a 11, Paulo abriu mão de tudo. Por quê? Por aquilo que era mais excelente. Do verso 12 ao 14, ele deixa para nós, para que não deixemos o comodismo estagnar o nosso progresso. Ele diz, não fique satisfeito com o que você já tem. Procure mais. Versículo 15 e 16. Caminhe de acordo com o seu entendimento. Não regrida, mas de acordo com aquilo que você já aprendeu e sabe, ande de acordo com isso. Não volte para trás. Versículo 17. Paulo se coloca como próprio exemplo. Não se compare com pessoas infiéis, com pessoas
mornas com pessoas à sua volta que não têm um compromisso com Cristo, ou não têm um desenvolvimento ou um amadurecimento. Se compare com aqueles que foram fiéis a Cristo e progrediram na vida cristã. Faça a medida da estatura pelos santos fiéis. Verso 18 e 19. Os inimigos da cruz, os que têm fome, sim, mas não de Deus, e buscam saciar o seu ventre com as coisas deste mundo, os materialistas. E versículo 20 e 21, que busquemos a nossa pátria celeste, a glória dos céus, e não as glórias e as coisas dessa terra, e nem nos prendamos aqui, porque nós não somos daqui. Muitos justificam que Paulo foi Paulo. Quando nós colocamos o exemplo do apóstolo Paulo como descrito aqui, alguns dizem, ora, mas Paulo foi Paulo. Ele está muito além de nós. Mas, na prática, parece que esses mesmos estão muito acima de Paulo. Por quê? Porque Paulo não se conformava com o seu estado espiritual e sempre buscava ir além. Mas esses parecem que estão satisfeitos com o seu estado espiritual, então parece que chegaram aonde deveria estar. Mas o próprio apóstolo Paulo disse que não havia alcançado ainda e precisava continuar em direção ao alvo. Então, nós não podemos nos acomodar e sim devemos progredir em direção ao alvo e ao amadurecimento. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo não achava que o estágio que ele havia chegado era o de perfeição. Mas ele continuava seguindo em frente. Veja as suas palavras e palavras-chave para nós. Mas eu prossigo para alcançar. Avançando, ele diz. Prossigo para o alvo. Prosseguir, avançar, prosseguir. Essas são as palavras que o cristão tem que manter sempre diante dos seus olhos. Muitos, porém, que justificam ou que se justificam as suas atitudes, parecem que já alcançaram, pois não querem mais progredir. Eles não avançam, estagnam e muitos até regridem. Não têm mais fome pelas coisas de Deus. Mas sabe o que é mais triste? É que para as coisas terrenas sempre têm disposição, sempre estão com fome, sempre querem mais, sempre estão dispostos a lutar e a se esforçar para adquirir mais. Mas quanto às coisas espirituais, se contentam com o pouco que têm, se contentam apenas com uma vida cristã que vai à igreja apenas aos domingos, não tem leitura e estudo da palavra de Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de dedicação à causa de Cristo, não tira um dia em sua semana para buscar a Deus e fazer algo em prol do reino. Mas quando se pensa nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, nos status que pode alcançar, aí sim se esforçam e trabalham como nunca. Veja que Paulo diz para a igreja imitar o seu exemplo. Paulo era um homem que para as coisas espirituais ele sempre estava buscando, nunca estava satisfeito, ele queria mais. Porém, quanto às coisas desse mundo, as coisas materiais, Paulo era alguém que se contentava com o que tinha disponível. Por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13, o apóstolo Paulo diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Em relação às coisas materiais, o apóstolo Paulo se contentava. Ele tinha uma vida de contentamento com aquilo que Deus dava para ele, a sua provisão diária. Mas quanto às coisas espirituais, ele queria alcançar e progredir mais. Veja como os nossos valores de hoje estão invertidos, as pessoas estão investindo, os jovens estão investindo sempre em suas carreiras profissionais, mas na vida espiritual não investem. E por isso a igreja está definhando, muitos estão morrendo e mantêm a aparência de que estão vivos, outros são mornos e não têm uma vida fervorosa para Deus. E isto o apóstolo Paulo diz para Timóteo. É grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes ou satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. Contentamento quanto às coisas desse mundo é uma maneira de nos livrar do perigo das seduções, do amor ao dinheiro, das posses e das paixões. Como Paulo, pelo Espírito, predisse. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2 e 4. Como vimos em Filipenses 3, versículo 18 e 19, os inimigos da cruz, cujo seu Deus é o ventre, só pensam nas coisas terrenas. Para o apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo aqui, o contentamento deveria haver em relação às coisas desse mundo. Mas para as coisas espirituais, nunca deveríamos estar contentes ou satisfeitos no sentido de nos estagnar e paralisar e nos acomodar. Hoje, porém, vimos já que se faz ao contrário. Irmãos, não pense que essa vida morna, cheia de justificativas, vai evitar que você seja vomitado da boca de Cristo. Você não está fazendo nada para o progresso do reino. Jesus disse que o ramo que não dá fruto é cortado e lançado ao fogo. E é isso que Satanás deseja, que você seja inutilizado. E será inutilizado se você não produzir frutos. E ele faz com que você fique ocupado com as coisas do mundo, se esforce para as coisas do mundo e se acomode com as coisas espirituais. E você não vai produzir coisas espirituais, os frutos não virão e você será inutilizado e lançado ao fogo. É tudo que Satanás deseja. Diante da cruz, coloque tudo na balança. De um lado, as coisas espirituais. Do outro lado, as coisas materiais. Qual tem tido mais peso para você? Qual tem pesado mais para você? Para qual você tem se inclinado mais? Para as coisas espirituais ou para as coisas materiais? Disse o apóstolo Paulo que nossa pátria, nossa cidade é a celestial. Não somos daqui. Portanto, não podemos deixar que as coisas desse mundo nos aprisionem ou nos seduzam de maneira que abandonemos a Deus. Em Apocalipse 2:4 tem uma lição importante. Tenho, porém, contra ti, o Senhor Jesus diz à igreja, que deixaste o teu primeiro amor. Que deixaste o teu primeiro amor.
Algumas traduções diz que abandonaste o teu primeiro amor. Mas nenhuma versão diz que esquecestes ou que perdestes. Aqui é uma ação sua. Você deixou o primeiro amor. Você abandonou o amor fervente pelas coisas de Deus. E é você que precisa renovar isso. E é Cristo que pode te ajudar. Você precisa de um despertamento. Você precisa acender a sua vida outra vez. Para isso, é necessário abandonar os desejos desse mundo. É necessário abandonar suas próprias vontades. É preciso esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para aquelas que estão adiante de você. E o que deve estar diante de você são as coisas espirituais, se esse for o seu foco. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhosas coisas que tem feito aos filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmo 107. A fome e a sede por Deus vem de um coração que está insatisfeito, que deseja sempre mais, que nunca se acomoda. Desse coração, Satanás não tira vantagem. Estes são testemunhos vivos do Senhor. São os que brilham ardendo como chamas de fogo em uma noite fria e escura, que serve de alívio e sinal para os que estão nas trevas. Esses são os que mantêm sua vida avivada. O avivamento pessoal começa quando uma alma deseja mais de Deus e menos do mundo e menos de si mesmo. Quando sua fome por Deus é maior do que sua fome por pão. Quando o espiritual o anima mais do que o material. Quando deseja mais as coisas de Deus e a glória de Deus do que a sua própria glória e as coisas da sua vontade. O avivamento pessoal começa quando reconhecemos que somos uma terra seca e que precisamos de Deus, cuja torrente de águas pode nos hidratar e fazer florescer. O avivamento pessoal começa quando paramos de levar uma vida cristã morna, cômoda, e queremos buscar o mais de Deus. Queremos caminhar com Deus, presenciar sua glória e nos satisfazer somente em Deus. Prosseguir, avançar, progredir é o lema daqueles que buscam as glórias celestes em Cristo. É o lema daqueles que querem levar uma vida ativa e quente, fervorosa para Deus. Quantos de nós precisamos desse despertamento e desse avivamento pessoal?